Megumi Fushiguro é um dos protagonistas de Jujutsu Kaisen, e desde suas primeiras aparições fica claro que ele está destinado a ser um dos seres mais poderosos da obra. Com uma técnica inata que é uma das mais poderosas do mundo Jujutsu, ele acaba se tornando até mesmo o líder do clã Zenin, que é uma das 3 grandes famílias de Jujutsu Kaisen. Mas mesmo assim, todas as vezes que o nome do Megumi é colocado na conversa entre a fandom, né, o fan médio de Jujutsu Kaisen, ele sempre é colocado como o homem potencial ou um potencial desperdiçado. Isso quando ele não vira meme e as pessoas dizem que qualquer coisa que acontece, ele quer invocar o Mahoraga. E isso é uma meia verdade, já que no início da obra o Megumi era realmente isso. Ele era um personagem cheio de potencial, mas que não usava esse seu potencial porque sabia que a qualquer momento ele podia simplesmente se sacrificar, dar a própria vida para fazer o ritual do Mahoraga e acabar com a própria vida e junto acabar com a vida do oponente. Só que isso só perdura até depois do arco do intercâmbio das escolas irmãs, né? Porque após isso ele tem uma conversa com Satoru Gojo. O fato dele poder a qualquer momento se sacrificar estava fazendo com que ele não pensasse em nenhuma outra possibilidade para conseguir ganhar as lutas. E a partir daí a gente vê um novo Megumi. Logo na sequência ele enfrenta uma maldição de grau especial. E tem muita gente que não dá muita bola pra isso ou pra essa luta, mas é inacreditável que um simples aluno do primeiro ano da escola Jujutsu consegue derrotar uma maldição de grau especial completamente sozinho. Não só isso, como ele também despertou uma expansão de domínio. Vários dos mais poderosos feiticeiros da história não conseguiram chegar a um nível de maestria de Jujutsu pra conseguir ter uma expansão de domínio. O próprio Nanami fala isso, que em anos de treinamento e de prática sendo feiticeiro, ele nunca conseguiu despertar a expansão dele. E o mesmo acontece com vários outros personagens muito poderosos da obra, como a Mei Mei, o Naobito, o próprio Naoya, que apesar de que depois que ele vira maldição, meio que ele desperta a expansão de domínio, mas isso é papo pra outro vídeo. E a partir daí o Megumi começa a acumular feitos atrás de feitos. Começando quando o Megumi e o Itadori lutam contra aquele capanga da véia, eu realmente não lembro o nome desse personagem, mas era aquele personagem que tinha técnica amaldiçoada, que dependendo da força que você acertava ele, o seu golpe ou ele era neutralizado ou ele era amplificado, né? Você não podia bater muito forte nele. E só nessa luta dá pra entender o nível de percepção e o quão o Megumi é inteligente em batalha. Não só isso, como se o Megumi não tivesse interferido na luta contra o Dagon, no caso dentro da expansão do Dagon tava a Maki Zenin, o Naobito Zenin e o Nanami, e se ele não tivesse chegado e interferido nessa luta, expandindo o domínio dele e tirando o acerto garantido da expansão, todos esses personagens teriam ido de ralo. Um outro fato que acontece após também é que ele consegue ter uma luta duradoura com o Toji Zenin, que 90% dos personagens de Jujutsu Kaisen perderiam pro Toji Zenin com apenas um golpe. E a prova é alguém como o Naoya Zenin ter perdido pra Maki tomando apenas uma porrada na cara. Depois disso, o Fushiguro ainda faz muitas outras coisas. Derrota alguns personagens muito poderosos no jogo do abate. Enfim, a verdade é que o Megumi é extremamente poderoso. Ele é um garoto que tá no primeiro ano, ele possui uma expansão de domínio, apesar dela ainda não estar completa, possui uma das técnicas mais poderosas de toda a obra, o combate corpo a corpo dele é muito bom, levando a média de outros feiticeiros Jujutsu, e além de tudo ele é extremamente inteligente. Uma coisa que eu acho que muita gente não entende, por isso as pessoas zoam tanto, é a verdadeira força da técnica das 10 sombras. Diferente de outras técnicas que visam somente a destruição e ser um raio de energia ou ser uma técnica mega poderosa, as 10 sombras, o foco é na versatilidade. Cada um dos Shikigamis consegue cumprir um papel essencial no combate. Ele tem os coelhos que servem para distração, ele tem um elefante que consegue cair em cima dos oponentes, por que não? E disparar um jato de água que consegue, sei lá, mudar o campo de combate de uma hora pra outra. A gente tem os lobos que são excelentes no combate corpo a corpo e ele também consegue farejar e detectar inimigos, né, que é uma coisa muito impressionante. E tinha o Orochi, que era a cobra, que consegue atacar por debaixo da terra, um ataque muito poderoso. Também tem o Nui, né, que é o pássaro, que ele consegue não só um ataque aéreo, como ele faz o Megumi voar em cima dele, ele consegue disparar ondas elétricas. Também tem o Sapo, e tem outras que ele ainda não tinha conseguido exorcizar, mas que eventualmente ele acabaria. Pelo menos até a 9ª sombra, o Megumi com certeza conseguiria exorcizar elas. O Mahoraga, eu não sei, eu acho muito difícil conseguir exorcizar o Mahoraga. Acho que nem o Megumi hipotético que as pessoas falam conseguiria. É muito difícil você pensar alguém que consegue derrotar o Mahoraga. Para derrotar o Mahoraga você precisa ter uma técnica que você consiga simplesmente aniquilar ele de uma vez só. Porque se você acertar essa técnica uma vez, na segunda vez essa técnica já não é tão eficaz. Então eu acho muito difícil o Megumi conseguir exorcizar o Mahoraga, mesmo o Megumi hipotético que as pessoas falam. Mas mesmo se ele tivesse só as 9 sombras,
A única sombra que a gente não tem informação, se eu não me engano, é do tigre, ou se tem eu não conheço. Deixei nos comentários se você sabe o que o tigre faz. Mas tem um touro que é muito forte também no combate corpo a corpo, muito rápido. Você tem o veado que ele consegue emanar energia positiva, ele basicamente destrói qualquer maldição no alcance. Além de tudo, ele cura o próprio usuário. Você entende como cada uma das técnicas das 10 sombras, elas se complementam, e o usuário das 10 sombras, ele é extremamente versátil. Ele não é alguém como, por exemplo, um Gojo, que vai ter uma técnica como o roxo, ou até o azul e o vermelho também, que vai simplesmente dizimar tudo. Ou então como o Sukuna com o Santuário, que dá uns mantelar e acaba com tudo. Não, a técnica das 10 sombras não é isso, é uma técnica versátil, e esse é o poder. E o Megumi, ele encaixa perfeitamente nisso tudo. Ele é esse personagem que é muito versátil, muito inteligente. Ele sempre ganha as batalhas dele, não porque ele é essencialmente mais forte, mas sim porque ele consegue entender a técnica do inimigo, se adaptar e usar o melhor que ele tem pra conseguir chegar à vitória. Outra coisa que eu quero falar aqui, e talvez vai ser um pouquinho polêmico, é que pra mim, no final do mangá de Jujutsu Kaisen, o Megumi deve ser, sei lá, o 4º ou 5º personagem mais forte dos que sobraram vivos, cara. Porque se você parar pra pensar, mais forte que ele só ia estar o Itadori, o Yuta provavelmente, a Maki, e depois disso, talvez o Hakari, mas fora esses personagens eu não consigo imaginar ninguém vivo ali na obra que seja mais forte que o Megumi. Então o Megumi realmente se tornou esse personagem, um dos mais poderosos. Mas no mais é isso, eu só tava um pouco cansado de ver muita gente na fandom de Jujutsu esculhambando com o Megumi sem razão, falando coisas sem pé nem cabeça, falando que uns personagens completamente aleatórios são mais fortes que ele, e que não entende o motivo dele ser líder da família Zenin, sendo que ele tem acesso à expansão de domínio. Ele tem a técnica amaldiçoada mais forte hereditária ali da família. Ele estava em processo de avaliação para virar um feiticeiro de primeiro grau, mas ele já era um feiticeiro de primeiro grau, falando em nível de poder. Inclusive, um dos de primeiro grau mais fortes. Tanto que quando o Toji, né, o pai dele, inclusive, tem como ordem eliminar sempre o adversário mais forte, em uma sala onde a gente tem a Maki, a gente tem um Naobito e tem um Nanami, sendo que nessa época o Naobito era o feiticeiro mais rápido da atualidade, com exceção de Satoru Gojo, e um dos feiticeiros mais fortes da obra naquele momento ali. E mesmo assim, o oponente que o Toji escolhe pra ir lutar na sequência de derrotar o Dagon é o Megumi, o que mostra o tamanho do poder dele naquele momento mesmo. Mas é isso, eu falei um monte aqui, né? Você concorda comigo? Você discorda? Deixa aqui nos comentários. Deixa o like, se inscreve aqui se ainda não foi inscrito e até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.